Fala pessoal, bem-vindos ao Pedal Bike Pop, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês as minhas impressões sobre os freios a disco, mecânico e hidráulico. Bom pessoal, o sistema de freio da nossa bicicleta é um componente extremamente importante para a nossa segurança. Então no vídeo de hoje nós vamos mostrar a funcionalidade e a composição dos sistemas de freio a disco, mecânico e hidráulico. Os fatores que fazem o sistema de freio da nossa bicicleta eficiente são o peso, a facilidade de manutenção do sistema, a força e a eficiência na frenagem e a modulação. A modulação nada mais é do que a facilidade que o ciclista tem de acionar as manetes de freio e ter a eficiência na frenagem. Os primeiros sistemas de freio utilizados nas bicicletas de mountain bike eram o sistema cantilever e o sistema V-brake. Mas esses sistemas eles já estão caindo em desuso pela popularização e eficiência dos sistemas de freio a disco. Outro sistema é o sistema de freio hidráulico. Mas esse sistema ele não fez muito sucesso e acabou não sendo muito utilizado nas bicicletas de mountain bike. Porém, nas bicicletas de bike trial, ainda hoje, ele é muito utilizado. Bom, depois disso, então, vieram os sistemas de freio a disco. O sistema de freio a disco nada mais é do que a adaptação dos sistemas de freio das motocicletas para as bicicletas, por ser muito eficiente. Bom, as peças que compõem os sistemas de freio a disco são o rotor, que é o disco, né? E o rotor ele tem diversos tamanhos. Os tamanhos mais utilizados dos rotores são os de 160 milímetros, mas a gente tem também os de 140, 180 e 200 milímetros. Porém, vale ressaltar que quanto maior o disco, maior o peso que você está carregando na bicicleta e também, quanto maior o disco, maior a eficiência na frenagem. Bom, depois tem a alavanca ou a manete de freio, muito conhecida. No caso dessa daqui que eu estou mostrando para vocês, é a manete de freio de um sistema hidráulico, que tem aqui um tambor. No caso do mecânico, ela não vai ter esse tambor aqui, porque isso aqui não vai ser uma mangueira hidráulica, vai ser um conduíte com cabo de aço passando por dentro, né? Então, como esse daqui é hidráulico, ele tem um tamborzinho aqui para armazenamento do óleo. E aí a gente tem o caliper. E a gente tem o caliper do freio a disco mecânico, como esse aqui da Shimano, né? Que o cabo vai fixado aqui, né? No parafuso aqui, nesse ponto. E quando eu aciono a manete, o sistema de freio puxa esse tambor e faz com que as pastilhas sejam direcionadas ao disco, fazendo então a pressão e a freagem. Bom, no caso dos sistemas de freio a disco hidráulico, o caliper ele também vai ter aí um tambor dentro dele onde está o líquido, né, do sistema. Então quando você aciona o manete de freio, as pastilhas vão fazer exatamente o mesmo movimento, pressionando o disco, fazendo então a frenagem. Os calipers, independente aí dos sistemas hidráulico ou mecânico, eles são fixados no quadro da bicicleta, na parte traseira, ou então no garfo da suspensão. Para fazer essa fixação, talvez você precise dos adaptadores, que são essas pecinhas aqui, que vão fazer a adaptação. Tá vendo que inclusive ela tem aqui o tamanho para adaptação de disco, né, de 140 ou 160 milímetros. Bom, a maioria dos quadros e suspensões já vem preparados para receber um caliper para utilizar um disco de até 160 milímetros, 140 ou 160 milímetros. Então, esses adaptadores aqui talvez você precise utilizar se você quiser colocar um rotor maior. Bom, algumas vantagens são importantes aí a serem observadas em relação aos freios a disco, seja mecânico ou hidráulico.
Bom, a primeira delas é o fato de que os sistemas de freio a disco não entram em contato com o aro da bicicleta. Então, caso você está lá pedalando e tenha, por exemplo, um aro da sua roda desalinhado ou ele entorte, o sistema de freagem não vai ser prejudicado por isso e você vai poder continuar até, se for, obviamente, um problema leve, você vai continuar pedalando normalmente. Por quê? Se você tem os sistemas de sapatas, né, os sistemas de aro, essas sapatas vão ficar pegando ali no aro e você vai ter dificuldade de pedalar, então isso é um problema. Bom, como o sistema de freio a disco está ali no meio da roda, ele tem menos contato com a lama e com a água, então mais uma vez o sistema de frenagem não perde a sua eficiência se comparado com o sistema V-Brake, né? Que quando você pega muita lama, vai acumulando lama ali no sistema, junto com o pneu ali, então isso vai dificultando aí a frenagem. Outra coisa é que por ele estar no centro da roda, ele não tem um contato com o aro, ele não desgasta o aro. Por incrível que pareça, com o tempo, as sapatas de freio elas vão desgastando o aro e vão deixando o aro mais fino. E, consequentemente, ele tem menos durabilidade e fica mais frágil também. Outro motivo, outra vantagem dos sistemas de freio a disco estarem no centro da roda e não ter esse contato com o aro, principalmente no caso de ciclismo de estrada, é que quando você está num trecho de muita descida e você tem que acionar muitas vezes o freio, com os freios em contato com o aro, ele vai haver o aquecimento do aro. Esse aquecimento pode ser passado para a câmara de ar e pode acabar estourando o pneu. Então o ciclismo de estrada muitas vezes sofre com isso por conta do freio ser ali, principalmente no aro da roda, né? Então isso acontece também no mountain bike. A desvantagem é que o sistema de freio a disco ele é mais complexo, seja hidráulico ou mecânico, e ele exige uma manutenção um pouco maior aí, do sistema. No caso do hidráulico, obviamente, ele tem uma necessidade de manutenção ainda maior do que o sistema de freio a disco mecânico. São sistemas de freios com um custo mais elevado, então você vai pagar mais caro nesse sistema do que no caso do V-Brake, e no caso do sistema hidráulico é mais caro ainda do que o mecânico. Bom, as principais diferenças aí para o sistema de freio a disco mecânico e hidráulico na verdade com relação ao acionamento. Para você acionar um sistema de freio a disco mecânico, você tem que fazer muito mais força do que o sistema de freio a disco hidráulico. E isso faz com que o sistema de freio a disco hidráulico seja mais firme, mais forte e preciso também, e mais macio aí na hora de acionar, né? Então, nesse sentido, ele é bem melhor do que o freio a disco mecânico. O sistema de freio a disco mecânico ou hidráulico, ele é tão eficiente que as bicicletas do ciclismo de estrada já estão começando a utilizar desse sistema. Inclusive, no último vídeo aqui do nosso canal, em que eu trouxe os lançamentos da Sense Bike, todas as bicicletas de ciclismo de estrada da Sense já estão saindo com sistemas de freio a disco. Então, para vocês verem aí que esse sistema é tão eficiente que está já aparecendo nas bicicletas de ciclismo de estrada. Se você vai já utilizar a bicicleta, por exemplo, para fazer um passeio com um grupo pela cidade, como acontece muito aqui em São Paulo, para fazer aqueles passeios cicloturísticos, ou uma trilha mais leve, mais tranquila, muito passeio mesmo, eu vou indicar para vocês que vocês usem o sistema de freio a disco, pelo menos o sistema de freio a disco mecânico. Por quê? Você está no grupo ali pedalando com um monte de gente perto de você, acionar o freio tem que ser algo muito preciso. Quando você precisar do freio, ele tem que te responder muito rapidamente. O V-Brake ele não vai te dar essa resposta. O freio a disco mecânico, por mais força que você tenha que fazer, ele te dá uma resposta rápida. Tá? Então eu recomendo aí. Se você vai fazer uma trilha, então, uma trilha leve, um passeio e tal, sempre vai ter lá uma subida, depois dessa subida, eu sempre digo, tem uma baita de uma descida. Você vai precisar de um freio bom, principalmente quando você está numa estrada de terra. Então é bom utilizar, no mínimo, um sistema de freio a disco mecânico. Agora, se você é um cara que já está querendo pegar aquelas trilhas mais pesadas, fazer uns pedais mais longos, com os trechos mais técnicos, com umas descidas mais técnicas principalmente,
Se você é um cara que está utilizando a sua bicicleta para fazer uma competição, não tenha dúvida. Freio a disco hidráulico. Ele é mais preciso, mais leve, o acionamento é mais fácil, cansa menos. Então vale muito a pena você investir no sistema de freio a disco hidráulico. Vou dar o meu exemplo para vocês. Eu mostrei para vocês aqui, essa daqui é o caliper do freio a disco mecânico que eu estava utilizando na minha bicicleta. Ele é bem pesadinho, inclusive, mais pesado do que o caliper do freio a disco hidráulico. E era um freio eficiente, desde que eu fizesse bastante força nas frenagens. E como eu gosto de fazer aí um pedal mais longo, uma trilha mais técnica e tal, esse sistema, quando eu acionava, no final do pedal eu já estava com dor nos braços, dor nas mãos, dor nos dedos ali, irradiando para os braços, porque eu tive que acionar com muito mais força o sistema de freio. Então eu falei, pô, tá na hora de trocar o sistema de freio da minha bicicleta. Então eu optei por utilizar um sistema de freio a disco hidráulico, que é esse aqui que eu mostrei para vocês, da First. É um sistema simples, não precisei gastar muito, gastei aí R$400 para fazer a troca. O par, comprei o par desse sistema, não precisei fazer sangria, já veio prontinho para instalar, para utilizar e pôr na bicicleta. Eu dei uma certa sorte porque a mangueira, tanto na frente como atrás, veio no tamanho certo para a minha bicicleta, para o meu quadro. Então não precisei fazer nenhum tipo de adaptação, cortar a mangueira, fazer sangria de novo, não precisei nada disso. Aquela história de acionar o freio com um único dedo é verdade. Eu aciono ele muito facilmente e a frenagem é muito eficiente. Valeu muito a pena, fiz um investimento pequeno e hoje eu tenho um sistema de freio muito mais eficiente. Obviamente, lá nos primeiros vídeos do nosso canal eu mostrei para vocês qual que é a minha bicicleta, eu não troquei de bicicleta ainda. A minha bicicleta é uma bicicleta simples. Se fosse uma bicicleta mais parruda, mais moderna, mais sofisticada, obviamente que valeria a pena eu fazer um investimento maior, colocando um sistema de freio mais sofisticado, como por exemplo um SRAM Level, por exemplo, que já é um sistema de middle para Pro, né? Então ele é um sistema bem eficiente, então valeria a pena fazer um investimento maior. Mas como a bicicleta é uma bicicleta simples, foi um investimento mais do que suficiente. Bom, então por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e entendido aí um pouquinho mais de como funcionam os sistemas de freio, qual é o melhor para a gente escolher aí, dependendo do tipo de pedal. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilha com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botão inscreva-se, se inscreve no nosso canal. Clica no sininho também para você acionar as notificações, assim você vai receber as informações de quando os nossos vídeos forem para o ar, beleza? Então um grande e forte abraço para vocês, Deus abençoe a todos, tchau!